Nos últimos 3 meses, eu faturei um pouco mais de R$ 64.000 usando apenas um robô de vendas. Então, se você já é um afiliado e quer fazer as suas primeiras vendas ou alavancar as suas vendas, é só instalar o seu robô, seguir a estratégia de vendas orgânicas no Instagram ou copiar a minha estrutura de anúncios no Facebook ou fazer os dois ao mesmo tempo e começar a vender todos os dias. E aí, breakers digitais, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu irei falar para vocês, dentro do nosso conteúdo Lobo, um novo quadro, que é Aprendendo com Músicas. Hoje iremos aprender com uma música muito pílula negra, uma verdadeira black pill. Então espero que vocês estejam prontos e sadios para tomar essa black pillzinha hoje. A primeira música que nós vamos aprender um pouco mais é uma música do Skepticism. O nome dela é esse: A Marcha e o Fluxo, The March and the Stream. É uma música muito foda, só que ela é muito triste. Ela tem aquele som, ele imita o fluxo da vida ao redor da música, com as batidas do coração. É algo bem progressivo e você consegue sentir como se fosse realmente uma marcha em fluxo. Isso é que eu acho interessante, que eles conseguiram fazer uma música muito boa, mas o que é melhor nela é o que está dentro e o que você pode tirar de conhecimento e de pílula preta para a sua vida. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje nesse conteúdo Lobo, certo? Vamos extrair o máximo de conhecimento dentro de uma porra de uma música. Esse é o objetivo de hoje. A letra, ela vai estar aí para vocês. Ela vai estar aparecendo aí a letra completa. Ela vai estar aí e eu vou falar sobre alguns conceitos dentro da letra. E vamos à primeira coisa que tem na música. O fluxo trouxe as palavras. Essa é a primeira coisa que ele fala. E o que você pode interpretar por esse fluxo? O que é o fluxo? Por que ela trouxe palavras? Vamos dizer, se a gente fosse levar para o campo das ideias. As ideias dos seres em sua singularidade, ela é um fluxo de pensamentos que trazem palavras. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre a primeira parte da música. O fluxo trouxe as palavras, ou seja, as ideias dos seres e a sua singularidade traz palavras. O pensamento traz palavras. As palavras são uma comunicação, uma segurança. Às vezes, elas também são uma demonstração e uma objetificação ou definição de algo. É isso que são as palavras. Dentro da linguística tem mais dessas putaria tal, que eu não vou adentrar aqui, certo? Eu vou fazer um negócio bem zen, só para ficar suave. Que aqui é o que? É lobo. Agora, se fosse a raposa, aí ia ter muita fudelança. Aqui não, vamos ficar só nesse superficial aqui. Então, as palavras como demonstração, objetificação, comunicação e segurança, elas trazem alguma coisa, algum significado. E é aí que vem a próxima parte da música. As correntes trouxeram os significados. Por quê? O fluxo, ele traz as palavras, mas são as correntes que trazem significado, porque a corrente é o conjunto de seres e seus conceitos, os significados estritos e absolutos, vamos dizer assim, pela sociedade que você vive. Então essa é a primeira parte. O fluxo trouxe as palavras e as correntes trouxeram significados, ou seja, a gente sozinho a gente encontra palavras, mas enquanto a gente encontra palavras, existem pessoas que estão encontrando sentidos junto com a gente. Então existe essa brincadeira de palavras e significados. Por isso que é importante a sociedade, por isso que é importante as pessoas, porque se não houvesse as pessoas, não teria como existir corrente. Isso é importante nessa parte. Por meio de seu éter foram vistos todos os seres, ou seja, o fluxo, as palavras e as correntes trazem um significado que é o éter. O que é o éter? O éter, se a gente for para o lado da química, é o anestésico, o topor, aquilo que nos entorpece. Ou seja, muitas vezes as palavras e os significados entorpecem a mente humana. Por isso que ele fala aqui, por meio do seu éter foram vistos todos os seres, porque é assim que a gente vê as pessoas, o mundo, a realidade, por significados e palavras. O entorpecimento humano
pelas palavras e seus significados é algo que todo mundo já conhece. Não é à toa que a gente fica fascinado por poemas, por exemplo. Isso não é ruim, tá certo? Isso não é ruim, a não ser que você fique viciado nisso e esqueça a realidade como ela é. Como, por exemplo, você romantizar o mundo. Então isso é algo importante que vocês precisam pensar um pouco. Não deve romantizar o mundo, mas também não deve ser seco, porque esse é um éter, como ele fala que o éter que não nos mostra os seres humanos através dos significados e palavras. A nossa percepção sempre vai ser condicionada a signos estritos. O que significa essa parte? Significa que a nossa percepção ela tem a ver com aquilo, com nossa experiência, e com a experiência, além da nossa experiência, tem a ver com a cultura que a gente vive. Então essa é a questão. A percepção ela sempre será condicionada a signos estritos, que é aquela cultura que nos envolve, aquela sociedade que nos envolve. Está dentro dessa parte aqui. Por meio do seu éter foram vistos todos os seres. Vamos para a próxima. Da beleza revelada como a crueldade. Que porra é isso? Vamos pensar um pouquinho. A beleza, ela é vista como algo cruel, se você parar para pensar assim, porque a maioria das pessoas belas, elas, vamos dizer assim, usam essa beleza para conseguir outras coisas, tá certo? Então é isso que a música pode significar nessa parte. A beleza, ela é revelada como crueldade, porque as pessoas, quanto mais belo, mais cruel você é, porque você não dá valor a certas coisas por causa da sua beleza. Muitas vezes é forma de obter vantagens na sua vida, essa mesma beleza que você tem. E a objetificação da beleza pelo ser humano é uma das coisas mais filha da puta que existe e torna ela algo cruel, como diz aqui. Vamos para a próxima. O núcleo da tristeza como a morte do desejo. Isso aqui é como se fosse a lei da causalidade, que eu tanto falo aqui no canal, que não existe causa sem efeito. Tudo aquilo que a gente faz, a gente planta. Pode demorar anos, uma hora, a gente vai tomar no cu. É a mesma coisa do karma. Então, o sofrimento, ele é uma consequência lógica. Como ele fala aqui, o núcleo da tristeza como a morte do desejo. Sabe por quê? Porque a gente deseja demais coisas supérfluas, vamos dizer assim, que não nos traz benefícios. Estamos correndo atrás de puras ilusões. E o resultado dessa ilusão é o sofrimento. Então é uma consequência lógica que a gente vai sofrer se a gente faz tanta merda. Por isso que existe esse núcleo da tristeza, que é a morte dos nossos desejos mais ridículos. E sempre os nossos desejos levarão a gente para um abismo muito forte. Vamos para a próxima agora. Vazão e profundidade incomparável. Vamos lá. Vazão e profundidade incomparável. O que seria isso? O entorpecimento excessivo das pessoas vai causar uma evasão ao ridículo e o fantasioso, que é o que a gente vê hoje em dia. Então vamos recapitulando. Existe algo chamado palavras e significados que são anestésicos, uma vez que a gente não conhece toda a verdade, mas a gente precisa de outras pessoas para conhecer a verdade. E nesse meio termo existe um entorpecimento humano de palavras e significados, certo? Até aí, beleza? Essas palavras e significados têm contraste com a beleza, e a beleza muitas vezes torna as pessoas cruéis. Pode ser ou pode não ser, certo? E essa objetificação da beleza pelo ser humano faz ele tomar no cu, como uma consequência lógica do sofrimento dele pela lei da causalidade e os desejos que levam ele para cada vez mais um abismo sem fim. Até aí tudo bem? Então conseguimos pegar todos os elementos da letra e através disso vamos chegar ao tempo que esse tamanho entorpecimento vai causar a evasão ao ridículo, que são teorias ridículas, e ao mundo fantasioso do mundo perfeito, que é normal isso acontecer. Não pense que é agora em 2022 que as pessoas estão indo para um mundo fantasioso, imaginando um mundo fantasioso e tendo ideias que são meio ridículas. Por quê? Porque isso já aconteceu na história várias e várias vezes. Sempre acontece, só é preciso que as pessoas estejam sofrendo mais, entorpecidas demais, que sempre vai acontecer a mesma coisa. A regra é simples. Entorpeceu as pessoas, a evasão, a criação de crenças ridículas é uma consequência lógica. Não há valor mais em coisas profundas e a mente supérflua e os desejos supérfluos tomam conta. Então é uma consequência lógica da vazão e a profundidade incomparável que existe. Não há mais como se ter profundidade nas coisas,
porque isso é uma consequência lógica do entorpecimento humano. Então é isso que você precisa entender. Não é que as pessoas são boas, mas elas estão, de certa forma, doentes, entorpecidas. A única coisa que pode fazer elas se salvarem são elas mesmas. Mas só que tem certos momentos que nem elas mesmas conseguem se salvar, a não ser você deixando elas livres, pô. Deixa elas livres, vai dar uma palavra lá tal, pra ver se ela acorda. Se ela não acordar, infelizmente não tem o que você fazer. Como eu já disse aqui no canal, a gente não pode pegar na mão de todo mundo. A gente tem que fazer aquilo que a gente consegue fazer. Como, por exemplo, o que eu consigo fazer? É ajudar uma pessoa aqui, uma ali, dar uma palavra amiga aqui, um apoio psicológico pra uma pessoa, ajudar ela materialmente, psicologicamente. Isso eu consigo fazer, mas agora tem certas coisas que eu não posso fazer. Eu não posso, por exemplo, pegar a pessoa e tirar ela da depressão por mim mesmo. Eu não consigo fazer isso daí, ou então ficar discutindo na internet com pessoas. Não, mano, isso é ridículo, cara. Você ficar discutindo na internet é perda de tempo, certo? Deixa as pessoas viver a vida delas lá e pronto, pô. E é essa parte. E eu queria que vocês entendessem. Vazão e profundidade incomparável são coisas que acontecem, pô. Vamos para a próxima. Atravessando a estátua sem nenhuma audição. Corpos vívidos sem vida. Como é que isso pode acontecer? Por que que essa porra acontece? Porque a gente tem vida. A gente possui vida no nosso corpo, mas nós não temos vida. Ou seja, somos uma casca de pedra fixa. E cada dia mais, quanto mais entorpecidos estamos de palavras, significados, perdidos nas nossas emoções, nós somos corpos vívidos que não têm vida própria. Nós somos cascas de pedra, como ele fala aqui, atravessando a estátua sem nenhuma audição. Não há mais razão, não se escuta a sua própria voz. Por isso que ele diz aqui, estátua sem nenhuma audição, não se escuta mais a razão, apenas a emoção e o lado mais selvagem do ser humano. É isso que ele diz aqui, atravessando a estátua sem nenhuma audição. Não existe mais singularidade, só existe coletivismo. Vamos para a próxima. A marcha é mais fria que o convidado. Esse aqui é quase o último ponto e o último destino quando as pessoas estão entorpecidas demais para conseguir compreender as coisas, estão polarizadas demais para entender e compreender o próximo. A gente começa a caminhar sem rumo e sem destino, procurando um fim. E você hoje em dia já vê isso. Que tem muita gente pensando, apocalipse, chega logo aí nessa porra que eu não aguento mais, porque tá todo mundo já sem destino e sem rumo. E a questão da empatia não existe mais. Por mais que você diga, eu tenho empatia, mas as pessoas fingem ter empatia. Tanto que que ela só tem empatia se você fizer parte do grupo social dela. Se você não faz parte do grupo social dela, ela te vê como inimigo e ela não tem empatia nenhuma com você só pelo fato de você não acreditar nas mesmas coisas que ela acredita. Então isso não é empatia, caralho. Empatia, ela é incondicional, certo? E a marcha é mais fria que o convidado, uma vez que nós caminhamos sem rumo. Essa marcha fria, as palavras se tornam cada vez mais frias, como eu já disse. As palavras são, como foi falado no começo, o fluxo, a marcha. E as palavras se tornam cada vez mais nada, que é o que acontece hoje. Palavras estão envoltas de nada, puro frio. Elas são mais frias do que as próprias pessoas com quem a gente convive, porque elas não têm mais valor algum. E assim atravessamos um reino de dois finais, como ele fala, atravessando o reino de dois finais. Que é, sempre atravessamos o passado e o futuro ao mesmo tempo, com dois finais. O que seria isso daí? Vamos falar de novo no diário do Dio. O ponto de singularidade de passado e presente e futuro, que eu já falei. Nós atravessamos ele sem. Passado e futuro está junto com a gente ao mesmo tempo do presente. E sempre ele tem dois finais, que é a continuação e a intensificação, que é o hábito, que vai apontar para os mesmos resultados. Ou seja, sempre que a gente está continuando na mesma e está intensificando essa mesma condição, a gente está apenas priorizando esses mesmos resultados. E se quando a gente muda, a gente pode ter sucesso ou fracasso, dependendo da situação. Então aqui nós temos só dois finais. Nós atravessamos o reino de dois finais. Continuar na mesma, intensificar esse hábito, ou então mudar ele. Se a gente continuar e intensificar, a gente vai ter os mesmos resultados. Se forem bons, beleza. Se forem medíocres, não
fazer o quê? E se a gente mudar, a gente pode ter ou sucesso ou fracasso. Então esses são os dois finais possíveis: sucesso, fracasso ou a mesma coisa. Aí a escolha é de cada um. E nós chegamos na última parte da música. Enquanto as correntes do mar começavam a se transformar. Isso aqui é uma parte muito foda. Inclusive, esse é o final da música, quando a música vai parando e vai dando aquela sensação de que a vida está se esvaindo. É muito foda essa parte. E o que significa isso? Se você escutar a música, você vai ver essa parte, tipo ele falando isso e a música parando, o toque do mundo ficando mais fraco. Que significa o quê? Independente da sua vontade de agir, as coisas acontecem. O tempo ele não espera você, meu amigo. Ele vai mandar você se fuder. Essa é a verdade. O tempo não é para pessoas indecisas. Você precisa ter coragem. Isso, meu mentor de comércio, ele me ensinou isso, que você precisa ter coragem de botar cara a tapa e tomar no cu e fazer um negócio acontecer. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Que é a história dele, que um dia eu vou contar pra você a história dele, que ele pegou, sem nada no bolso, pegou dinheiro emprestado e fez muito dinheiro em cima desse dinheiro emprestado, pagou o cara, que nem o Rick Chester. A história dele é essa. E ele sempre disse isso pra mim: o tempo não é para pessoas indecisas. Cronos é implacável. O mundo é algo dinâmico. Se você ficar pensando em fazer as mesmas coisas sempre, você não vai se adaptar e vai tomar no cu. O final de tudo é apenas um só, e você sabe: o fim, a morte e a renovação das coisas, porque nada morre de verdade, tudo se renova com uma energia. E sempre estamos dentro do ciclo eterno, que é a música, como ela se chama, a marcha e o fluxo, the march and the stream, o ciclo eterno, que os espíritas chamam de lei do progresso. A lei do progresso é que dita o sistema. Se você quiser saber o que é o sistema, não pense que o sistema é governo, não pense que o sistema é Illuminati, não pense que essas porras têm poder sobre alguma coisa, porque existe um único sistema, e esse único sistema é a lei do progresso, e ele que comanda todas essas coisas. Por isso que eles fazem tanto plano, e quando chega na hora eles tomam no cu, a verdade aparece, sempre acontece alguma coisa, porque não há como ter o controle da lei do progresso. Você pode retardar, mas ela sempre vai prevalecer. Que é isso que ele fala aqui no final. Enquanto as correntes do mar começavam a se transformar, atravessando os reinos dos dois finais, sempre haverá a corrente do mar, que ela sempre vai se transformar, você querendo ou não. E é isso que eu deixo para vocês hoje, Breaks Digitais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê joinha. Compartilhe e dê joinha. E vamos ter mais músicas aqui no quadro do Conteúdo Lobo, mais análise de Homem Médio, que eu vi que vocês gostaram muito do vídeo do Homem Médio. E a gente vai fazendo de música e mais algumas coisas. O Homem Científico, o Homem... Enfim, esse Conteúdo Lobo é mais psicológico, se vocês perceberam. E espero que vocês tenham gostado dele, certo? Então até a próxima, galera. Valeu! Breakers Digitais. E lembrem-se, se você não sabe o porquê, você não tem o poder. Valeu!